Bom dia, bom dia. Já estou fixando aqui o texto que a gente vai trabalhar hoje. Bom dia, Sheila. Bom dia, Edilma. Bom dia, Alan. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, Priscila. Que bom, Priscila. Que legal. Bom dia, Esther. A paz do Senhor a todos. Uma manhã especial, né? Mais uma manhã na presença do Senhor. Que Deus possa renovar as nossas forças. Carla, que bom te receber mais uma manhã aqui. Tatiana, saudades da Tatiana. Mande um abraço para sua mãe, viu, Tatiana? Saudades da sua mãe também. Que Deus nos dê um dia muito especial. Bom dia, Dira. E que a paz de Cristo encontre lugar nos nossos corações. E pacifique os nossos corações também. Porque sempre é assim, né? Os nossos corações precisam ser sempre pacificados pela presença de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Bem, eu já fixei aí para vocês o texto que nós vamos ler. Bom dia, Mary, que é o texto de Marcos, capítulo 6, de 30 a 44. Então, você que está entrando aí agora, você pode, por favor, aqui estou vendo Russi de Corflores. Eu não sei o nome que está ali, mas bom dia, minha irmã, que Deus abençoe aí sua vida também. Rosane também, minha mãe acabou de entrar aqui, meu pai. Que bom, Márcia, te ver aqui. Que Deus possa abençoar a nossa manhã, tá certo? Bem, eu quero ler com vocês, antes de orar, o texto de Marcos, capítulo 6, 30 a 34. Estou vendo aqui a Camila Russi, tá certo? Camila Freitas também, a Evelyn chegou agora, minha tia Marise. Bem, quero ler com vocês agora o texto de Marcos, capítulo 6, do 30 ao 34. E depois eu quero orar com você. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Bem, vamos orar mais uma vez? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, depois do texto lido, da palavra lida. Vamos pedir que esta palavra encontre lugar nos nossos corações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem renovado as nossas forças. Muito obrigado, Senhor, porque temos acordado diariamente na Tua presença e diante da Tua palavra. Peço ao Senhor, Deus, neste momento, que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento, para acolhermos, ó Deus, a Tua palavra, pela fé. Que o Senhor nos oriente, que
Que o Senhor, ó Deus, nos direcione, porque é a Tua palavra que está sendo exposta. Que seja a Sua voz, Senhor, a voz ouvida nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, estou vendo aqui o pastor Jonathan, meu grande amigo lá do Espírito Santo. Que Deus abençoe muito a sua vida aí, pastor Jonathan, em sua igreja. Estou vendo a Aline aqui também. Bem, vamos pensar um pouco este texto que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 6, 30 a 44. Nós estudamos ontem a decapitação de João Batista. A decapitação de João Batista levada a cabo pela família, pela impiedade da família herodiana. Estudávamos um pouco, inclusive, sobre essa impiedade da família herodiana ontem. Depois da decapitação de João Batista, diz-nos o texto que Jesus retirou com os discípulos para um lugar à parte. E é interessante perceber como essa narrativa é harmonizada por Mateus e como ela é harmonizada por Lucas e Marcos. Porque vejam, lá em Mateus capítulo 14, texto que narra esta mesma situação, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes, diz uma coisa interessante. Olha como que Mateus harmoniza as narrativas da decapitação de João Batista e da multiplicação dos pães e peixes. Veja só, no verso 13 do capítulo 14 de Mateus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Inclusive, o próprio evangelista Lucas nos diz que esse lugar deserto é perto de Betsaida. Então veja, quando Jesus ouviu sobre a decapitação de João Batista, a sanguinolenta morte, a perversa morte de João Batista, ele se retirou para um lugar deserto, num barco. Então veja, Mateus harmoniza esta nova narrativa justamente com o texto da decapitação e dessa morte perversa, desse assassinato perverso de João Batista. Em Marcos, que nós acabamos de ler, e em Lucas, essa narrativa é harmonizada com o retorno dos discípulos daquele grande envio, porque Jesus os enviou de 2 em 2. E aí diz o texto no verso 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então veja, o verso 30 de Marcos e também lá em Lucas harmoniza esta narrativa com o envio dos discípulos. Mas veja, Jesus disse aos discípulos: vinde repousar um pouco à parte, no verso 31, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então veja, Jesus propõe um lugar deserto, Jesus propõe um lugar à parte, um lugar ermo, a fim de repousar. E a fim de fazer com que seus discípulos repousassem, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eles não tinham tempo nem para comer, como diz o evangelista. Então Jesus propõe aos discípulos que eles procurem um lugar deserto, um lugar ermo, para descansarem. Então veja, há 3 hipóteses que, na minha opinião, se somam para compreendermos esse convite de Jesus para irem a um lugar deserto, ermo, solitário, a sós, à parte. E a primeira é que a primeira hipótese que eu abro aqui é que Jesus buscou esse lugar à parte, este lugar ermo e desértico, por causa da traumática notícia do assassinato de João Batista. João Batista era um homem bom, era um homem justo. Sim, um homem bom, um homem justo. E além de ter sido um homem bom e justo, ele foi o precursor do ministério de Jesus. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Virá após mim alguém que não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. João Batista, foi aquele que foi trazendo justiça, a mensagem do arrependimento. Aliás, uma mensagem bem forte, bem profética.
aplainando, aplacando as montanhas, né, levantando os vales, endireitando os lugares ermos. Sim, ele era o mensageiro, o precursor do ministério de Jesus, e a notícia de sua morte causou muita dor a Jesus. Muita dor. Além de ter causado dor, foi, como vimos ontem, a prefiguração da própria morte de Jesus. Por isso Jesus procura um lugar à parte, para chorar a sua própria dor, para experimentar a sua própria angústia. Veja, ele era humano, totalmente humano. Jesus era totalmente Deus, mas totalmente humano, e todas as implicações que a humanidade carrega. A notícia de João Batista foi traumática, causou-lhe dor, além de ter sido a prefiguração da própria morte de Jesus. Lá em Lucas 12, 50, tem um verso que me incomoda. Diz assim, no verso 50 de Lucas 12: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Então ele fala de um batismo com o qual ele seria batizado. E quando me angustio até que o mesmo se realize. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, a certeza, a convicção de que Cristo passaria por esse batismo, veja só, essa convicção, essa certeza que ele sempre teve em sua vida, causava-lhe dor, angústia. Quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, o batismo pelo qual ele atravessaria. Sim, ele seria batizado com as dores da cruz, com a morte da cruz, e a morte de João Batista prefigurou sua própria morte. Então essa é a minha primeira hipótese. Ele foi chorar sua dor, a traumática notícia de João Batista. Uma outra hipótese é que Jesus convida os discípulos à parte, a um lugar ermo, desértico, porque ele quis prover aos seus discípulos descanso. Jesus é um pastor que se preocupa com o bem-estar físico de seus discípulos. Ele sabe que eles não estavam imunes a uma estafa provocada pela própria convivência, o excesso de convivência, o excesso de trabalho. Eles não tinham tempo para comer, por isso Jesus propõe um lugar à parte. Ele era um pastor que se preocupava, ele é um pastor que se preocupa com os mínimos detalhes, ele se preocupa com o nosso descanso. Veja que incrível o nosso pastor, como ele é incrível, como ele se preocupa com o nosso descanso. Jeremias 31 diz que, assim diz o Senhor, o povo de Israel que escapou da espada encontrou favor no deserto, quando buscava descanso. Então o deserto também é lugar de descanso, segundo Jeremias. Mas também uma outra hipótese, a terceira e última, é de que Jesus os levou a um lugar desértico, ermo, porque, por ser o lugar desértico e ermo, um lugar de provação. Aliás, nessa narrativa de Marcos, capítulo 6, de 30 a 44, o que nós temos aqui é Jesus e os discípulos mencionando pelo menos 3 vezes, ou seja, o evangelista Marcos fazendo uma tripla menção desse lugar solitário. Estou vendo aqui Caio, lá de Manaus, um grande amigo de Manaus. Quando for aí, quero tomar um grande café com esse meu amigo aí de Manaus. Então veja, por 3 vezes, uma tripla menção desse lugar solitário, ou seja, ali também era um lugar de profunda provação. Profunda provação pelo qual os discípulos passariam, e a própria consciência deles, por causa da provação, se abriria. Sim, porque eles veriam nessa situação desértica, nesse lugar ermo, solitário, um milagre que eles não tinham experimentado. Veja só, Jesus os levou a esse lugar deserto. E quando Jesus desembarcou naquele lugar, provavelmente Betsaida, os discípulos com Jesus viram uma grande multidão, uma multidão enorme. E diz-nos o texto que Jesus se compadeceu dela, curou os seus enfermos, como diz o evangelista Mateus.
Ele curou os seus enfermos. Aliás, José Pagola, um grande exegeta basco, ele disse assim: Jesus via tudo a partir da compaixão. Grande Aline está aqui. Jesus via tudo a partir da compaixão. Veja o que esse importante exegeta, José Pagola, disse a respeito de Jesus. Tudo a partir da compaixão. Quando ele desembarcou, ele estava procurando um lugar deserto, ermo, um lugar para descansar, para chorar sua própria dor. E quando ele chegou lá, ao desembarcar naquele lugar, Betsaida, ele viu uma grande multidão e se compadeceu dela. Jesus via tudo a partir da compaixão. Será que os seus olhos sempre veem a partir da compaixão? Será que os nossos olhos sempre enxergam as pessoas a partir do olhar da compaixão? Irmãos, às vezes muitas pessoas usam do moralismo como uma arma, como uma espada de execução. Nós precisamos entender que o Evangelho é um espelho que nos mostra a nossa própria queda. O quão incapazes, o quão pecadores somos. Miserável homem que sou, quem me livrará? Aliás, é isso que nos mantém, na minha opinião, com saúde para perceber, com humanidade para perceber as fragilidades dos outros, as fraquezas dos outros, os pecados dos outros. A gente às vezes quer remover os ciscos, e a gente se esquece que há traves que impedem o nosso olhar, há traves que impedem o nosso olhar e há traves que tornam o nosso olhar um olhar farisaico, hostil, religioso, impiedoso. Jesus via tudo a partir da compaixão, que os nossos olhos vejam tudo a partir da compaixão. Essa talvez seja uma das coisas mais incríveis dessa narrativa. Sim, Jesus se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Sim, eram como ovelhas que não tinham pastor. Será que os nossos olhos conseguem se nutrir dessa compaixão de Cristo? Ou seremos sempre essas cascas vazias, esses exoesqueletos que não têm vida em si mesmos? Porque a religião fria, a religião legalista, ela aprisiona, ela te aprisiona e ela faz com que os outros sejam aprisionados, mas a compaixão de Jesus, o olhar de Jesus nos faz olhar o outro com compaixão, com amor, com a justiça do Evangelho que se revela de fé em fé. Que Deus nos alimente com esta compaixão, olhar as pessoas com a compaixão de Jesus, como a Beth está dizendo. Sim, Beth, isso mesmo, olhar com a compaixão de Jesus. Veja, séculos antes, muitos séculos antes, Moisés pediu a Deus um líder, é o que diz, Números 27, de 15 a 17. Ele diz assim: para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele pediu, nomeie para liderar a comunidade, alguém que vai à frente desta comunidade, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ezequiel, capítulo 34, Deus nos promete, veja, levantar um pastor tal como Davi, para que cuidassem de seu povo, para que servisse o seu povo, servisse como pastor. E aí ele diz no verso 35 de Ezequiel 34, e eu, o Senhor, serei o seu Deus. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Sim, Jesus cumpre a promessa de Deus, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. A promessa que ele fez em Ezequiel 34, as expectativas que se nutriam desde Moisés, Jesus vem e cumpre. Eu sou o bom pastor, porque eu olho para elas e me compadeço delas. E nutro compaixão por cada uma destas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E Jesus passa a curar todos os enfermos, todas as enfermidades. E ele, diz o evangelista Marcos, passa a ensinar muitas coisas, mesmo diante de um quadro emocional estafado, angustiante. Ele acabara de receber a notícia do assassinato cruel de João Batista. Cansado de sua missão, eles não tinham tempo para comer,
Não tinham. Ele estava estafado, cansado, e mesmo cansado, diante de um quadro hostil emocional, psíquico, Jesus passa a servir uma multidão enorme de quase 5.000 homens. Agora veja, 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Os próprios discípulos, estafados e cansados, disse: é deserto este lugar, a hora está avançada, despede-os, manda esse pessoal embora, esse lugar está deserto, a gente está cansado, está tudo muito difícil, o nosso quadro emocional está estafado, psiquicamente cansados. Os discípulos dizem: bem, libere-os, despede-os para que, passando pelos campos, pelas aldeias, comprem para si o próprio pão. E aí Jesus, com o seu olhar de compaixão, indo para além das palavras dos discípulos, disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos e irmãs, eu não sei quanto a vocês, mas essa palavra ela me impulsiona. Essa palavra me diz assim: eu conto com vocês. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus tinha completo potencial, força para fazer brotar do céu pão. Mas ele disse assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Por isso aquela minha hipótese de que o deserto também é um lugar de aprendizado, de ensino, de provação, de maturação, se prova mais uma vez como um inconteste. Jesus estava provando os seus discípulos, Jesus estava ensinando os seus discípulos como atravessar os lugares ermos, os lugares desérticos. Dai-lhes vós mesmos de comer. A Gabriela está dizendo aqui: somos responsáveis pelos vulneráveis nessa terra, em todos os sentidos. É verdade, Gabriela. E nós temos a responsabilidade de dar aos vulneráveis do nosso tempo o que comer, o pão, o peixe. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí os discípulos, eles dizem: mas iremos comprar 200 denários, ou seja, um ano de um trabalhador braçal. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? É a pergunta dos discípulos a Jesus. E Jesus responde perguntando: quantos pães tendes? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus está testando, querendo despertar nos seus discípulos uma maior compreensão de seu reino. Eles atravessariam lugares desérticos, lugares ermos, lugares solitários. Eles presenciariam com os próprios olhos as vítimas, os vulneráveis, os enfraquecidos, os enfermos, os doentes, os endemoniados. Como atravessar esse deserto? Dá-lhes vós mesmos de comer. Quantos pães vocês têm? 5 pães, 2 peixes? Então vamos fazer o seguinte: vamos separar todos em grupos. Vamos separar todos em grupos e vamos fazer com que esses 5.000, muito mais do que 5.000, eram 5.000 homens, se assentem sobre a relva verde. Jesus estava separando todos em grupos de 50, de 100, e veja, do jeito exatamente como Moisés organizou o povo no deserto, lá em Êxodo 18, Jesus estava organizando esse povo. Agora veja, Jesus estava formando o novo Israel. Não é incrível isso? Jesus estava formando o novo Israel. As ovelhas que estavam dispersas, como ovelhas sem pastor, estavam sendo unidas sobre esse único pastor, Jesus. Jesus está formando o seu novo povo. Ele tomou os 5 pães, os 2 peixes, ele ergueu os seus olhos ao céu, ele abençoou os pães, ele partiu os pães e ele deu os pães aos discípulos para que estes os distribuíssem. E por todos distribuiu também os peixes. Veja, Jesus é o bom anfitrião. E como um bom anfitrião, ele faz exatamente o procedimento normal de uma casa piedosa daquela época. Ele dá graças, ele parte o pão, ele distribui, e os discípulos presenciam uma das coisas mais extraordinárias, um dos feitos mais extraordinários do Evangelho. 5 pães, 2 peixes alimentam uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Não é incrível isso, irmãos? Como é bom
Como é bom quando nós aceitamos o ID de Jesus. Como é bom quando nós, para além dos nossos medos, dos nossos temores, das angústias que nos aprisionam, dos nossos cansaços, das nossas estafas psíquicas, para além de tudo isso, a gente aceita o desafio de seguir a Jesus e de presenciar feitos extraordinários como estes. Todos comeram, todos se fartaram. E sabe uma coisa que me impressiona? É que a gente não pode desperdiçar graça. A gente não pode desperdiçar os feitos de Deus. Todos os feitos de Deus foram recolhidos, os pães foram recolhidos, os peixes foram recolhidos e sobraram 12, olha o que diz, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Gente, eu fico pensando que 12, por que 12? Isso aqui é coisa minha, né? Pensamento meu. 12 porque 12 eram os discípulos. 12 foram os que serviram uma multidão de 5.000 pessoas. 12 foram os que confiaram nas palavras de Jesus. Dá-lhes vós mesmos de comer. Ainda que o seu olhar não fosse ainda maduro, porque eles procuravam 200 denários para comprar pães para a multidão. O olhar dos discípulos estava amadurecendo naquele deserto, naquele lugar ermo, naquele lugar solitário. Dá-lhes vós mesmos de comer é para que os discípulos não escapassem desse grande ensino. Através do pouco, Deus pode fazer coisas especiais. Sim, coisas especiais. Vocês se lembram da semente, do grão de mostarda, do fermento que vai levedando toda a massa? Pequenas coisas, sim. 5 pães, 2 peixes, que alimentaram uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora veja, sobraram 12 cestos. Os que servem são sempre servidos. Há uma grandeza, há uma alegria no serviço. Irmãos, eu não sei se vocês sentem isso, mas todas as vezes que estamos servindo o outro, todas as vezes que estamos lavando os pés dos outros, nós sentimos uma profunda alegria. Eu amo projetos missionários. Eu vivo esses projetos assim. Eu faço questão de viver todos os anos um projeto missionário. Como é bom servir as pessoas. No ano passado eu fui pelo Rio Amazonas, num projeto incrível chamado Amor, um projeto incrível que temos, que o William, que é primo da minha esposa, tem no norte desse país, no Rio Amazonas, no Rio Negro. Um projeto lindo, sim, lindo, servindo comunidades ribeirinhas, os indígenas, coisa incrível. Como é bom, passei 10 dias num barco, atravessando rios, comunidades, servindo os ribeirinhos, os povos indígenas. Como é bom servir, como é bom anunciar a palavra de Deus. Como é bom. É uma alegria tão grande quando nós levamos a palavra, saímos alimentados, como diz a Rosângela aqui. Isso mesmo, somos alimentados. Há alegria no serviço. É verdade, Caio. Há alegria no serviço. Que Deus nos use como instrumentos da alegria. No final de tudo isso, 12 cestos cheios de pães e peixes. Os que servem também são servidos. Os que servem sentem a alegria de servir e são alimentados por esta alegria. Que Deus abençoe as nossas vidas. No nome de Jesus. A Gabriela está dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. Que todos possam dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor fortaleça os nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos impulsione a dar, ó Deus, às vítimas, aos vulneráveis, aos fragilizados, aos doentes, aos enfermos, o que comer. Porque, Deus, o Senhor nos deu e o Senhor nos dá o que comer todos os dias, porque nós somos os enfermos.
Nós somos os vulneráveis, nós somos os fracos, nós somos os que necessitamos da tua graça. Muito obrigado por esta manhã. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor nos envie pelo caminho da evangelização. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua manhã, o seu dia. Que seja um dia muito, muito especial na presença do Senhor. E até amanhã, 7 horas. 7 horas da manhã. Esse devocional acontece todos os dias, de segunda a sexta. Segunda a sexta, 7 horas da manhã. E amanhã eu espero você para mais um devocional através do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe muito sua vida. Carla, Laurence, meu primo, Helmut. Estou vendo aqui o Alê, a Gabriela, a Priscila, o Mateus. Que Deus abençoe muito vocês. Tenham um dia muito especial, Rosângela, na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe. Até amanhã. Grande abraço, Caio. Que Deus abençoe. Teimara, até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.